Nós voltamos a falar sobre CPI da pandemia, vocês acompanharam agora há pouquinho, pouco depois das 9 da manhã, nós fizemos uma entrevista com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia. Agora nós vamos conversar com o senador Marcos Rogério, do Democratas, que é da base de apoio ao governo. O que temos em comum nestas duas entrevistas, além do assunto, a presença da nossa analista Basília Rodrigues. Senador Marcos Rogério, mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Basília, bom dia de novo. Oi, bom dia de novo, Colombo, todo mundo que está aí no Novo Dia. Agora a gente vem para essa segunda entrevista falar sobre o relatório da CPI da pandemia, sob a perspectiva de um governista. E é o senador Marcos Rogério que preparou uma versão alternativa desse relatório, ela já está pronta, tem 200 páginas e eu pedi para ele antecipar para nós alguns pontos principais dessa versão do texto do governo. E tem aí em suas mãos um resumo do seu relatório de 200 páginas. Senador, o ponto principal da entrevista com o relator oficial da CPI da pandemia, Renan Calheiros, foi o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Uma série de crimes está sendo atribuída aí ao presidente, cerca de 11, são exatamente 11 crimes contra Bolsonaro. A sua versão, eu acredito, não tem isso, ou tem? Bom, primeiro um prazer participar com vocês na CNN desse bate-papo, cumprimentar você, Basília, cumprimentar o Colombo, cumprimentar a Elisa, todo o time da CNN. Bom, obviamente que no nosso relatório não tem a sugestão de indiciamento do presidente da República primeiro por um impedimento legal. O presidente da República não é e não pode ser investigado no âmbito de uma CPI. E, portanto, quem não é investigado não pode se imputar crime a quem não é investigado. Seria uma anomalia do processo você imputar crime a alguém que não pode ser investigado por vedação constitucional. Agora, o relator, ele desde o começo adotou esse tom acusatório contra o governo, de modo muito especial, contra o presidente da República. Não é nenhuma surpresa que ele queira forçar no seu relatório a imputação de crimes ao presidente da República. Mas o mesmo Senado, que agora tem um relatório do relator apontando para crimes do presidente da República, recentemente fez um parecer, que foi vencedor no âmbito da CCJ, dizendo que nós não podíamos abrir aqui uma CPI para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal, porque isso violaria a separação de poderes. Veja que há dois pesos e duas medidas. Então, é um relatório que me parece que já nasce inconstitucional. As ações ou eventuais omissões a serem investigadas no âmbito de uma CPI são ações e omissões do governo, né? E essas investigações aconteceram, né? Caberia ao relator, como cabe a ele, apontar se houve ação comissiva ou omissiva que justifique o enquadramento de alguém em algum tipo, né, penal, enfim, algum ato infracional. Mas não cabe, num relatório de uma CPI, atribuir crimes ao presidente da República, porque a CPI é incompetente para investigar o presidente da República. Colombo, olha, esse resumo aqui o senador vai distribuir aos jornalistas ainda hoje, mas ele traz os pontos em primeira mão para nós aqui da CNN. Senador, no seu relatório, o que é que consta de falha cometida pelo governo e de ponto positivo que a gente pode destacar sobre a forma como o governo lidou e continua lidando com a pandemia do novo coronavírus? Queria entender no relatório do senhor, o senhor atribui culpa a alguém pelos mais de 600 mil mortos e atribui quais acertos ao governo Bolsonaro? Bom, a culpa pela morte dos mais de 600 mil brasileiros e brasileiras é do coronavírus e não do presidente da República ou de governador ou de prefeito desse país. E se tivesse que se atribuir culpa pela morte de brasileiros em razão dessa pandemia, essa atribuição não deveria, obviamente, ser feita em relação ao presidente, apenas ao presidente da República. Deveria, né, ser feita em relação aos governadores, em relação aos prefeitos, aos gestores que estão lá na ponta, com a ação finalística. Mas eu não faço esse tipo de imputação que seria irresponsável. O que poderia ser feito aqui como imputação
por conduta irregular, por conduta criminosa, seria aquilo que a CPI não fez, que é investigar aquelas denúncias de corrupção que aconteceram dos estados e dos municípios apuradas pela Polícia Federal. Foram mais de 100 operações da Polícia Federal em 22 estados da Federação. Mais de 1.500 mandados de busca e apreensão, quase 200 mandados de prisão expedidos a partir de ações da Polícia Federal, apontando para crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, fraude à licitação. Mas isso a CPI procurou não investigar. Então, no caso daqueles gestores, né, que atuaram de maneira a causar prejuízo, né, aos cofres públicos e ao próprio enfrentamento da pandemia, poderia se imputar crime. Mas a CPI não optou por esse caminho. Então, o nosso relatório é um relatório que traz aqui todos os pontos em relação ao que foi tratado sobre a questão da imunidade de rebanho, em relação à questão do gabinete paralelo, em relação às supostas práticas de corrupção. Nós enfrentamos todos esses pontos à luz do que aconteceu na CPI, não à luz das narrativas, porque narrativas não se traduzem em fatos, em evidências, em provas. Mas o relatório passa por tudo isso e, ao final, faz algumas recomendações, seja ao governo federal, seja em relação ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República. Mas, repito, assim, não caberia fazer a imputação aqui, mesmo em relação aos gestores estaduais. A pandemia pegou todos de surpresa. É um desafio para o mundo inteiro, sabe? Tentar fulanizar a culpa, né? Escolher alguém como culpado por uma pandemia como essa, é forçar a barra. Agora, ponto positivo, se nós temos hoje vacinas chegando para os brasileiros de norte ao sul, de leste a oeste, quem providenciou a compra e a logística de distribuição foi o governo federal, com todas as críticas. Mas quando houve as condições necessárias, aprovação na Anvisa, quando houve a condição legal para comprar, não se atrasou um dia nessa compra. Diante das condições técnicas, sanitárias e diante das condições jurídicas, foi o governo federal quem fez essa aquisição e está garantindo a distribuição. Então não há pedido de indiciamento no seu relatório? Não, meu relatório não trabalha com pedido de indiciamento, mas faz recomendações a partir das apurações, a partir das evidências que chegaram até a CPI. Mas eu faço também nesse relatório, e aqui estou adiantando, uma denúncia. A maneira como o trabalho foi conduzido na CPI, do ponto de vista formal, acaba por acarretar uma nulidade ao processo. E eu denunciei isso na época, no meio da investigação, no meio das sessões, eu alertei sobre essa situação e estou trazendo isso no meu voto. Né? Todos os conjuntos probatórios, todas as evidências que vieram de provas com relação a municípios, com relação a estados, com relação a consórcio Nordeste, que não tenha sido de autoria desse parlamentar, eu não pude ter acesso a esses autos. Apenas o relator oficial teve acesso às provas de corrupção no âmbito dos estados e municípios e escolheu não investigar. Os demais membros da CPI tiveram impedido o acesso a esses documentos, a essas provas. Isso nulifica o trabalho da CPI, porque impede o investigador de ter acesso àquilo que é básico, que são os autos do processo. Isso, infelizmente, aconteceu e eu também estou trazendo no nosso relatório. Senador, bom dia. Luciana falando aqui. Queria saber do senhor o que o senhor acha agora do... Bom dia. O senhor acha agora desses pedidos de indiciamento? Porque a gente acompanhou nas últimas horas discordância ali no grupo do G7. O senhor ainda tem algum diálogo com o senador Renan Calheiros? Também acha que ele está sendo pressionado a retirar alguns nomes desse relatório, incluindo os nomes dos filhos do presidente, inclusive um colega de vocês? Olha, a CPI parece que se tornou um instrumento de vingança. É lamentável que isso esteja acontecendo e eu fico triste por ver, inclusive, que, veja, o relator não é o relator de si mesmo numa CPI, como não é no Conselho de Ética. O relator é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito.
ele tem compromisso, né, com a análise dos fatos, das provas, das evidências do processo, mas tem que fazer isso em diálogo com o colegiado. Infelizmente, né, o relator ele tem dialogado apenas com o G7. Eles fazem reuniões paralelas, reuniões secretas, onde os outros senadores, tanto independentes quanto governistas, não são convidados. A gente só fica sabendo no dia seguinte, quando a imprensa anuncia. E aí, a gente, por exemplo, uma convocação que é feita num dia, é publicada na pauta. Aí eles fazem uma reunião secreta à noite, modifica tudo e no dia seguinte a gente fica sabendo que a imprensa disse que modificou. Nós não participamos dessas decisões, dessas tratativas. E o relatório que ele fez, pelo que eu tenho observado, né, foi além daquilo que é a competência legal de um relator, foi além daquilo que prevê a legislação específica, a lei das comissões parlamentares de inquérito, e foi além daquilo que a Constituição Federal autoriza. Isso é lamentável, isso fragiliza, né, o trabalho da CPI. O trabalho da CPI, o voto do relator nos termos apresentados é imprestável, não serve ao propósito. Veja, a CPI é um instrumento político de controle da administração, só que ele tem um aspecto político-jurídico. Você não pode fazer simplesmente porque politicamente quis o relator ou o grupo que comanda a CPI, né, apontar para o presidente da República. Você tem alguns limites constitucionais que você precisa respeitar. Daí você começa a fazer acusações, imputações a deputados federais, a parlamentares, né, a, inclusive colegas senadores que são filhos do presidente. Veja, imagine você daqui a pouco a CPI na Câmara dos Deputados começar a fazer o indiciamento de senadores da República. Será que o Senado da República aceitará com naturalidade esse tipo de movimento dentro da outra casa parlamentar? Você tem, no âmbito da Câmara dos Deputados, um conselho de ética que funciona. Se tem denúncia, ofereça-se a denúncia no conselho de ética e apure-se lá. Aqui do mesmo jeito. Ah, mas não funcionou o órgão de apuração interna. Você tem a Procuradoria-Geral da República, ofereça a denúncia. Mas não utilizar uma CPI como instrumento de vingança, porque não gosta do parlamentar, porque não gosta do familiar do presidente da República, isso não é papel da CPI. Enquanto faz esse esforço para tentar atingir a família do presidente ou deputados que são aliados do presidente, protegeu gestões acusadas de corrupção. No Consórcio Nordeste temos denúncias de corrupção com delação premiada, inclusive apontando para valores. O que a CPI do Senado Federal não fez e não quer fazer, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está fazendo, mas recursos federais estavam lá. Nomes, figuras nacionais participaram desse esquema, mas protegeram o que aconteceu lá no Consórcio Nordeste. Nós tivemos essas operações da Polícia Federal apontando para crimes, corrupção, foram mais de 4 bilhões de reais com suspeita de desvios, de corrupção, de favorecimento ilícito. E eles protegeram tudo isso, não quiseram investigar. E aí, ao contrário disso, faz o indiciamento, ou tenta fazer o indiciamento do presidente do Conselho Federal de Medicina, dos filhos do presidente, de deputados federais, de outras pessoas, pessoas que sequer foram ouvidas na CPI. Veja, eles acusaram o tempo todo o presidente do Conselho Federal de Medicina, mas não tiveram a decência, não tiveram o respeito de pelo menos convidá-lo ou convocá-lo à CPI para ser ouvido. Então, assim, eu lamento que a CPI tenha se prestado a esse papel no jogo pré-eleitoral. O arranjo final, o arremate final desse relatório é mais uma peça para o marketing eleitoral e não uma peça fruto de uma investigação séria, imparcial, transparente, que busca garantir maior transparência e maior efetividade, maior acerto na gestão pública. Infelizmente, essa CPI chega ao fim de maneira melancólica, sem produzir as respostas que a sociedade gostaria que ela produzisse. Senador, quem fala com o senhor agora é Elisa Weck. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu gostaria de retomar o nosso ponto de vista para falar um pouquinho sobre liderança e responsabilidade. O presidente da República é um líder e quem carrega
quem senta nessa cadeira de presidente da República tem um poder tremendo de influenciar outras pessoas. Eu vou trazer aqui uma experiência pessoal para poder ilustrar um pouco a pergunta para o senhor. Outro dia eu estava dentro de um táxi. E aí o motorista estava conversando comigo e eu perguntei, me conta, como é que está a pandemia aqui na sua cidade? Como é que está a pandemia aqui no seu estado? Você e sua família estão bem? Ele falou assim, a gente está bem. Tivemos alguns casos, mas nenhum evoluiu para forma grave, porque a gente tomou o remédio do presidente. E eu falei, que remédio do presidente? O kit, lá na empresa que eu trabalho, disponibilizaram para todos os funcionários, para que a gente pudesse tomar o kit do presidente. E aí a conversa mudou depois para outras questões. Levando esse brasileiro como exemplo, o senhor avalia que o presidente da República deveria ou não responder, ter responsabilidade na atitude de muitos brasileiros que têm o presidente, muitas vezes eleito por eles, como um líder. E um líder passa confiança para formar opiniões e refletir isso em atitudes para os brasileiros. O senhor não avalia que o presidente tenha responsabilidade no tratamento à pandemia no Brasil? O presidente tem responsabilidade e cumpriu com seu dever, garantindo os instrumentos necessários, equipou a saúde pública brasileira. Quem garantiu respiradores, UTIs, EPIs, quem garantiu recursos, bilhões para estruturar a rede de saúde Brasil afora, foi o governo federal. Esse é o papel do governo federal. Agora, tem responsabilidade do presidente da República, tem responsabilidade dos prefeitos e governadores, todos têm responsabilidade. Agora, querer taxar, como conduta criminosa, a opinião do presidente, até hoje não há consenso científico em relação a protocolos farmacológicos em relação à pandemia da Covid-19. O que se tem de certeza é que você ainda não dispõe de um medicamento que tenha sido produzido, testado e aprovado com indicação específica para o tratamento da Covid-19. Isso ainda não existe. A administração de medicamento até hoje é fruto justamente da experiência dos médicos, do chamado protocolo off-label, a liberdade do médico para lidar com cada paciente. O fato do presidente, em algum momento, em razão de ter ouvido alguns profissionais de saúde sobre medicamento A ou medicamento B, isso não caracteriza crime. Veja, se for, quiser criminalizar o presidente porque ele é a referência dos brasileiros e colocou um medicamento que virou o kit Covid. Isso, quem criou essa ideia, quem desenvolveu esse protocolo foram médicos, não foi o presidente da República. Agora, o presidente é um cidadão. No Brasil, Elisa, o brasileiro tem isso não estou dizendo, é uma cultura do brasileiro, né? Todo brasileiro acha que é um pouco médico e acha que é um pouco técnico de futebol, dá opinião sobre tudo. O presidente da República também é um brasileiro. Agora, não é porque o presidente disse que o medicamento X é um medicamento que está sendo usado e está produzindo algum efeito que todo mundo vai ter que usar o medicamento. Você tem um médico, é o seu médico que orienta, é o médico que passa, se ele quer passar azitromicina, se ele quer passar outro medicamento, algum tipo de corticoide, é o médico que passa. Então, eu tenho defendido sempre isso aqui. Eu não sou defensor de protocolo A ou de protocolo B. Nunca fui. Agora, eu defendo a autonomia médica. O médico tem autonomia para prescrever ao paciente aquilo que ele acha mais adequado. Tem médicos que prescrevem um tipo de medicamento, tem médico que prescreve outro. Mas não acho que o presidente da República tenha que ser enquadrado e penalizado simplesmente pelo fato de um dia ter apresentado um medicamento como sendo uma aposta para o enfrentamento à Covid. Senador, entendendo aqui a operação dentro da CPI da pandemia, na quarta-feira o relator Renan Calheiros deve ler o seu texto, o relatório. Seria amanhã, terça-feira, mas ficou para quarta. O senhor também vai pedir para ler o seu relatório na quarta-feira ou na quinta? Como que vai ser o seu comportamento, nessa estratégia de apresentar uma outra versão, um outro olhar sobre as investigações? E até o senhor falou um tipo de nulidade do que está sendo apresentado por Renan Calheiros. O senhor é a antítese do Renan Calheiros, um outro relator da comissão. O senhor vai ler a sua versão? Tudo que essa CPI não fez foi investigar. Ela nasceu para investigar os feitos e os maus feitos no combate à pandemia. Ela não fez essa investigação.
ela se furtou a investigar. Ela fez um enfrentamento político e promoveu uma guerra entre médicos. Médicos que defendem um protocolo, médicos que defendem outro protocolo, como se os médicos fossem criminosos. E se nós temos, nesse dia, que é o Dia do Médico, que fazer um reconhecimento, é justamente ao esforço dos médicos brasileiros. Todos eles, aqueles que defendem um tipo de abordagem, aqueles que defendem outro tipo de abordagem. Nossa confiança e nosso aplausos aos médicos brasileiros. Então, assim, o relator vai apresentar, adiou já pela segunda vez a apresentação do seu relatório, tão logo ele apresente o seu, na sequência serão apresentados os votos em separado. Eu não sei se vai ser na mesma sessão, porque pela extensão do voto dele, talvez seja mais prudente ter o pedido de vista coletivo e, na sessão seguinte, ter a apresentação dos votos em separado, porque além do meu, eu já, pelo menos outros dois, eu sei que estão sendo apresentados. Mas todos terão a oportunidade de fazer a apresentação dos seus votos em separado. Espero que a gente consiga fazer ainda essa semana, porque pela previsão do presidente Omar, a votação seria na próxima semana. Senador, para terminar, pelo menos da minha parte, o seu relatório, então, não tem nenhum pedido de indiciamento, seja de autoridade, médico, servidor público, mas o senhor disse que tem recomendações. Quais recomendações o senhor faz para o governo federal, para o Ministério da Saúde? Eu vou apresentar hoje um sucinto do meu voto à imprensa, não vou apresentar o voto como um todo, porque como o relator ainda não apresentou o voto dele, há pontos que, de repente, com a apresentação dele, que eu possa modificar no meu relatório. Eu não apresento aqui sugestão de indiciamento, porque naquilo que eu entendo que caberia o indiciamento, houve o cerceamento do nosso trabalho, ou seja, aquelas ações da Polícia Federal que estão em inquéritos sigilosos e que não foram requerimentos de autoria deste parlamentar, eu não tive acesso e nenhum outro senador governista. Apenas o relator teve acesso a essas matérias. Portanto, eu não vou fazer aqui a sugestão de indiciamento de um prefeito, de um governador, de um empresário, de um agente político, sem que eu tenha tido a oportunidade de aprofundar essa investigação. Eu seria irresponsável. Agora, por outro lado, isso não me impede que, a par das informações que eu tenho, recomendar ao Ministério Público Federal, à PGR, à Polícia Federal, a adoção de algumas medidas. Isso eu estou fazendo no meu relatório. Tá certo, senador. Senador Marcos Rogério, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN, obrigado pela entrevista, até uma próxima, bom trabalho. Basília, valeu mais uma vez. Obrigado, Colombo. Até mais. Bom dia. Obrigado.